Eu Bom também tenho dia, uma. pessoal. Mais uma aula de língua portuguesa, tá? Pessoal que está assistindo essa gravação, nós já debatemos o filme que foi passado como atividade para casa na semana passada e agora a gente vai iniciar o assunto da semana. Peço, por favor, que vocês abram o livro de atividades na página 35 e durante essa semana nós vamos trabalhar a coesão por substituição lexical, possessivos e demonstrativos. O pessoal também que faltou durante a semana passada ou faltou alguma aula da semana passada, a gente vai em outros momentos fazer revisão sobre aquele assunto, tá? Ele é um pouquinho bem complexo e a gente vai retomar com exercícios extras. Mas hoje nós vamos focar um pouquinho na coesão textual. Não é um assunto difícil, eu não considero um assunto difícil. Ele é super de boas e eu quero ouvir de vocês. Quem aí se lembra o que é coesão textual? Está coerente ao texto, sei lá. Mas o que é isso? Como? Vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que uma pessoa fale uma palavra e depois outra pessoa fale outra palavra. Professor, Podem ir falando palavras aleatórias. coesão textual, não é aquele negócio que... Não sei se foi o senhor que tinha explicado uma vez, mas que era um negócio de mecanismo, não sei o quê, que liga, não sei, uma coisa assim que você tinha explicado. Eu não me lembro não sei, professor, mas era uma coisa assim, que tinha um mecanismo que liga uma coisa com a outra e tal, por aí. Vamos lá. O que é a nossa querida coesão textual e como a gente faz ela acontecer? Mecanismo de coesão. Deixa eu ver. Sim, o que você ia falar do negócio das palavras? Não, isso é uma atividade prática, mas vocês ficam sempre com o microfone desligado. Eu ia pedir para cada um falar uma palavra que viesse à mente. E essas palavras iriam montar um texto. Mas Bora, minha gente, contribua aí. Esse texto, ele teria sentido ou não? Se eu falar carro, Bora. já fala uma palavra. Flor. Quem? Flor. Suiane, fala uma palavra. Barco. Barco. Júlia Eduardo, fala um verbo. Um verbo? Comer. Comer. Eu falei o quê? Que eu não me lembro. Não lembro também. Não lembro, Carro, não. barco, flor, comer, enfim. Criamos uma oração. Essa oração tem sentido? Não. Mas ela segue uma estrutura de ter, sei lá, adjetivos, substantivos e um verbo para ser considerada oração. Mesmo ela estando nessa ordem, né, que a gente diz que é a correta... Qual foi o verbo que eu não ouvi? Foi? Qual foi Comer. o verbo? Sim. Comer. Foi, comer. Mesmo ela estando nessa ordem correta, ela não vai ter sentido. Porque não tem Zão. Isso mesmo. Então, nós temos aqui... Deixa eu voltar para esse. É um mecanismo textual, né? Um mecanismo textual. E esse mecanismo textual de coesão Ai, desculpa, fugiu a palavra. É a conexão que vai existir entre as frases e as orações na construção do texto. Então, é aquela questão de sentido. Não adianta eu começar falando sobre o carro é bonito e a água do rio é gelada. Certo, as duas têm sentido se elas forem separadas, mas conectando elas, como é que eu posso compreender isso aí? Então, a gente precisa ter essa coesão de ideias. Se eu estou falando de determinado objeto, de determinado tema, sempre falar dele, sempre remeter, mesmo que eu vá em algum momento fugir dele, tipo, sei lá, falar de alguma outra coisa, mas que essa coisa ainda tenha ligação, direta ou indireta com ele. Então, a coesão ela contribui para a textualidade pelas relações estabelecidas em conjunto. Então, eu vou ter aí essa coesão, que, como a gente sabe, vai ser a necessidade das palavras estarem ligadas por sentido. E, dentro dessa coesão, a gente vai ter aí uma substituição lexical. Essa substituição lexical vai ser para facilitar a nossa compreensão. Como é que vai ocorrer essa substituição lexical?
A mais comum, né, que a gente está acostumado a ver, vai ser por pronomes pessoais, possessivos ou demonstrativos. Como é que ocorre? Vamos lá. Em uma oração simples, como eu tenho aí, ó, Cláudio e Cleverson fizeram ótimas provas. Eles estudaram bastante. Então vejam que tem ligação essas duas coisas que eu estou falando? Tem. Sim. Então a gente Eles pode dizer não, que tem coesão, certo? Certo. Isso. Entenderam o conceito de coesão, não foi? Não basta só ter, tipo, tudo certinho, a ordem, adjetivo e tal, mas tem que estar ligado, tem que ter um Isso mesmo, sentido. ao mesmo sentido, ligado ao mesmo núcleo de sentido. Aí entra a nossa substituição lexical. Mesmo fazendo essa substituição, eu preciso continuar com essa linha de pensamento, com esse mesmo sentido. Eu falo, Cláudio e Cleverson fizeram ótimas provas. Eu poderia chegar na segunda oração e falar, Cláudio e Cleverson estudaram bastante. Não poderia? Poderia separar essa oração em duas, né? Isso. Essa frase em duas. Ela já está separada em duas. Mas aí a segunda oração eu estou usando um pronome pessoal para remeter ao sujeito. Eu uso eles. E quando eu leio eles, eu já sei quem são eles. São os dois anteriores. Então são essas alterações que a gente vai estudar. Já para evitar também repetição, que a gente sabe até que em redação a gente não pode estar repetindo sempre. Então a gente sempre tem que estar olhando para esses conectores. Fala, Júlia. Achei que ia falar. Ligou o microfone. E também a gente pode fazer essa troca por demonstrativos, que são feitas por meio de pronomes demonstrativos e advérbios indicando lugar. Quem estuda inglês pode até se lembrar de uma regrinha que a gente vê, que são, quando está vendo inglês, tem aqueles demonstrativos para perto e para longe. Vocês já se lembram disso? Na língua portuguesa, eles seguem o mesmo padrão, tá? Eu lembro, só não lembro o que é. Mas A eu gente lembro. vê isso, a gente tem isso também no português, é porque muitas vezes passa despercebido, a gente já usa de maneira inata, mas no português, Não é aquele negócio este, isso tipo, mesmo. este Mesmo. lápis, E aquele tem o lápis. perto singular, longe singular, perto plural, longe Aham. plural. No português a gente tem essa regra também. Só que passa um pouquinho despercebida. Mas aí nessa substituição a gente precisa ter essa noção. Vamos lá. Então a gente vai ter aí feita por meio de pronomes demonstrativos e advérbios indicativos de lugar. Realizaram todos os seus sonhos, menos este, o de ser juiz, o de ser juíza. Realizaram todos os seus sonhos, desculpa. Então vejam aí que a gente tem a oração e depois a gente tem o demonstrativo. Este, o de ser juíza. Então vejam que a gente faz uma ligação entre as duas orações, as duas frases, com esse demonstrativo. A gente também tem a comparativa, só que a comparativa não vai ser o nosso foco agora de início, tá? A gente vai focar só nos pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Ô, professor, Oi. em que caso usaria esse no lugar de este? A gente vai ver. Ah, tá. A gente vai ver as tabelinhas e onde se enquadra cada um. Aí a gente vai conhecer esse fenômeno aqui, anáfora. Tcharam! O que é e quando acontece? Ela vai acontecer aí, ó, na retomada de termos anteriores. Então, quando eu estiver utilizando o meu pronome ou meu meu pronome possessivo ou meu pronome demonstrativo para retomar alguma coisa que aconteceu antes, vai ser a anáfora. Isso aí. A substituição de palavras ou expressões. Quando eu for substituir palavras ou expressões que vieram anteriormente, anáfora. E nessa substituição eu vou poder utilizar pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos ou indefinidos. Deixa eu explicar aqui para vocês um pouquinho melhor, se eu encontrar a canetinha para desenhar. Encontrei. Os alunos foram suspensos pelo mau comportamento. Primeira oração, ok. Caso isso volte a acontecer, eles serão convidados a se retirar da escola. Vocês têm esse exemplo aí no livro, tá? Na página 35.
Esse pronome aqui, ó, isso, ele está se referindo a isso aqui, ó. A essa expressão completa. Os alunos foram suspensos pelo mau comportamento. Caso isso o quê? A suspensão por mau comportamento volte a acontecer, eles serão convidados a se retirar. Eles quem? Os alunos. Os alunos. Então vejam que essas duas aí, ó, esses dois pronomes, eles estão sendo utilizados para retomar uma coisa que foi falada ou citada anteriormente. Então, quando a gente utiliza nesse intuito de ser alguma coisa anterior, ele vai receber esse nome aí, tá? Anáfora. Ok? Ok. Aí nós vamos ter, a gente começa a ver nas tabelas na página 35, tá? De pronomes possessivos. Temos aí no singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoa, meu, minha, meus, minhas, teu, tuas, seus, suas, nossos, vossos, seus. Todas as palavrinhas que a gente utiliza de acordo com a concordância, né? Se está na primeira pessoa singular, meu, eu vou falar meu. Se está na segunda pessoa plural, eu vou dizer vosso. Então, a gente sempre vai utilizar na concordância. Lembrando que a terceira pessoa do singular, esse caso aqui, ó, a terceira pessoa do singular, deixa eu ver isso. Seus, suas ou suas, pode acontecer um fenômeno, que é o emprego do duplo sentido, se a gente utilizar esses pronomes. Vejam aí o exemplo do livro de atividades na página 35. A mãe não autorizou que o seu filho dirigisse seu carro. Quando a gente utiliza seu carro, a gente fica sem entender se é o carro de quem. O carro da mãe ou o carro do menino. Entenderam? Uhum. Então, quando a gente utiliza esses pronomes aí possessivos, pode ocorrer esse duplo sentido nas falas. A mãe autorizou que o filho dirigisse seu carro. O carro é de quem? Da mãe ou do filho? Para evitar essa ambiguidade, a gente poderia reescrever falando: a mãe não autorizou que o filho dirigisse o carro dela. Aí ficaria claro que o carro não é dele. Mas quando a gente dá dessa maneira do primeiro exemplo, a gente fica em dúvida em quem, o quê. Aí a gente vai ter agora na página 36 os pronomes demonstrativos. Então nós vamos ter os masculinos no singular e plural e o feminino no singular e plural. Este, esta, este, essa, aquele, aquela. Estes, estas, esses, essas, aqueles, aquelas. Que as variáveis isso, isto, isso, aquilo. E eles vão ter utilizações dentro do texto. Então, a gente não vai também poder sair jogando qualquer um deles em qualquer lugar do texto para demonstrar. Não. Eles vão ocupar um lugar de posição ou identidade dos seres em relação ao discurso. Então, como eu estou falando. Se eu falar utilizando tal, eu vou estar passando tal sentido. Se eu usar outro, já vai ser outro sentido. Então, vamos aí ver o uso. A gente vai ter, então, o espaço, o tempo e o texto. Vou explicar bem brevezinho aqui, porque a gente só tem 4 minutos, mas a gente retoma amanhã se aprofundando um pouquinho mais. Espera. É melhor retomar amanhã. Não sei lá metade. Então, amanhã a gente vai continuar a explicação desse assunto a partir desse ponto aqui, tá? Quem quiser ir vendo em casa já para se familiarizar com as regras, página 36. A gente tem aí a parte roxa que diz: atenção aos seguintes usos. Tá todo mundo vendo aí no livro? Uhum. Como a gente só tem 4 minutos de aula, então eu encerro para não cortar, já está mesmo cortando o assunto, mas a gente já começa de outro ponto. Vocês estão entendendo até esse momento? Eu tô. Sim. Tá ok. Então, hoje eu não passo atividade, tá, para casa. Quem ainda não fez a atividade do filme, me mande, mesmo atrasado. E aí a gente continua amanhã, finaliza esse assunto e começa nos exercícios. Pessoal que está assistindo a gravação, muito obrigado pela participação de vocês.